Boa noite a todos. Agradeço o convite, como eu disse no começo. É sempre uma honra poder servir e saber que existe um grupo como o de vocês. Confesso que a gente conversou até pouco, né? Foi muito rápido o negócio, porque eu sou assim, o sim, ele vem pelo campo, mais do que pelo mental. Então, eu senti que eu devia estar aqui para conversar com vocês e cá estou. Espero que eu possa contribuir um pouco mais nos estudos de vocês, trazer um pouco da minha experiência e da minha percepção de vida que eu tenho vivido aqui. É uma pena que eu não posso vê-los, porque estão todos desligados, mas sinto cada um aqui no campo. Bom, eu já vou começar a falar, assim, eu sinto que a energia está bem alta, desde a hora que eu comecei a me conectar com o trabalho de vocês aqui. E realmente tem algo a ser dito, assim. Eu não costumo preparar muitas coisas quando eu converso sobre esse assunto, eu gosto de deixar fluir no campo, então também, quando vocês quiserem perguntar algo, alguma dúvida, fiquem à vontade. E eu escolhi o nome Consciência Galáctica, né? Foi assim que a gente fez, ela até fez um folderzinho. E por quê? Porque eu sinto que é uma missão minha trazer esse conhecimento, essa percepção. Eu sei que vocês já estão aí todos conectados também. Mas nós estamos vivendo um momento muito ímpar nesse processo de expansão de consciência da humanidade, onde muitas pessoas estão se recordando da sua memória estelar. Muitas pessoas estão se conectando com as naves, muitas pessoas estão se abrindo para essa percepção multidimensional da realidade. E quanto mais a gente abre lugar para falar sobre isso, mais isso se expande no campo. Vocês têm essa percepção? Sabe? Eu gostaria de ver a carinha de vocês. Não pode ficar só com a câmera aberta para eu ver se está todo mundo assim? O pessoal aqui é tímido. Ah, é? Olha, estão abrindo. Muito bem. Suzana, Ilse, Marcelo, como que é o seu... Peraí, ela está com um nome e é outro. É a mesma, viu? Que eu estou com 2 celulares. Ah, sim. Romilda... Ariana, prazer. Agora sim estou vendo pessoas por trás dessa câmera. Paulo já estava aqui, firme e forte. Estou aí, firme e forte. Bom, ó, feliz, como eu disse. Então, eu já sinto que vocês têm para receber o que eu posso dar, né? Porque senão a gente não se conectaria. Nada é por acaso, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente está vivendo um momento assim. Se já existia sincronicidades agora, então o negócio está sendo carregado, entendeu? Quem não quer ver, é tipo aqueles caminhãozinhos com a formiga, já viu aqueles brinquedos, aqueles desenhos que as formiguinhas carregavam as pessoas para os cantos, assim? Tipo a gente, hoje em dia, para o processo de despertar nossa consciência. Então, ou vai, né? Então, que bom que esse grupo existe e que vocês estão fazendo a sua parte, seus movimentos. Então, prazer estar aqui. E, como eu disse, a gente está vivendo esse momento ímpar de expansão de consciência de muitas pessoas estarem despertando. Eu confesso que os arcturianos me falam disso desde quando eu comecei o trabalho com eles em 2018, e eu não acreditava, porque é muito intangível isso, né? É muito impalpável. Como que você vai entender? E agora que meu canal começou a atrair novas pessoas, foi onde eu comecei a ver, de fato, isso acontecendo na prática. Então, uma das minhas palestras atuais que eu estou desenvolvendo, inclusive, é Você Não Está Louco, né? Se alguém aí já se perguntou isso, levanta a mão, porque eu ainda, de vez em quando, eu penso, ai, meu Deus, não estou louca. Não estou louca, é verdade, é real, respira, vai, continua. Aí, ó, todo mundo. Não estamos loucos, estamos nos recobrando de quem somos, e isso é um processo lento, né, para alguns mais rápidos, para outros mais lento, e cada um no seu processo, né, tem a ver com a sua própria a formação do seu corpo físico, o seu DNA, a sua linhagem que você escolheu viver aqui na Terra, porque você carrega isso tudo dentro dos seus ancestrais, né, dessa ancestralidade terrena. Então, tem muita gente que me pergunta assim, sério, porque para uns são rápidos, para outros é mais rápido, para mim é lento. Eu vejo muita reclamação, tá? Não sei se vocês ouvem ou falam isso. Se alguém falar isso,
Já se mostra que é para você que eu estou conversando sobre. Mas existe essa questão do nosso desenvolvimento aqui, né, do nosso corpo físico daqui, que precisa também ser atualizado. Então, cada um tem o seu tempo. Mas todos vão despertar. Pode não ser totalmente nessa vida a gente às vezes começa, inicia o processo, e a gente vai experienciando, vocês sabem que é um processo a longo prazo, maior do que a gente imagina. Isso, uma prova disso são as crianças que estão nascendo já em outro nível de consciência, né? Porque em algum momento elas iniciaram esse processo também. E também tem as novas almas, que vocês já devem ter estudado por aí também, no planeta. E os irmãos estelares, eles estão muito mais presentes na nossa jornada aqui do que a gente consegue captar. Mesmo que a gente tenha muitas canalizações, histórias que eles vieram lá desde o início da Lemúria, eu acredito que isso é um processo desde a formação do planeta. Porque a vida, ela vai se propagando assim, né? Igual a gente aqui, a gente, humanos, estamos aprendendo a passar a vida para frente, tentando automatizar as coisas, e a partir daí a gente vai aprendendo também. Chega uma hora que a raça se desenvolve e tem maturidade espiritual para fazer isso em outros lugares. Isso é comum, assim, porque a gente nunca vai parar de expandir, nunca. Não tem essa coisa, voltei para a fonte. É porque a gente nem saiu de lá, né, num nível mais profundo dessa história. Não teve essa questão da queda, eu vejo assim, entendeu? Então, você não saiu de lá, você só está vivendo uma perspectiva diferente para você experienciar. Mas é como se você ainda continuasse lá. Já tive algumas experiências de não tempo, assim, quando você está no não tempo, parece, quando a gente está aqui, a gente sente uma saudade, uma falta, mas eles falam assim, não, mas você não está aí, você não foi, você está aqui também. E aí você, aqui com a consciência humana, fica, meu Deus, que saudade. Eu sou essa, né, quando eu me conecto com os seres, meus amigos. Quando eu medito e tal, eu fico, ai, gente, que saudade. Aí eles devem me olhar assim, gente, essa menina tá... ela tá vivendo bem o personagem, né? Então, a gente tá agora vivendo uma realidade nova, né? Tipo, é como se fosse assim, upamos, quem é da galera que joga, assim, passamos de nível. Podemos acessar um pouco mais a realidade aqui. Agora a gente está vivendo uma experiência nova. Mas, ao mesmo tempo que essa experiência ela se manifesta a partir de nós, que estamos nessa vanguarda, com esse nível de consciência, também se traz uma coisa que anda junto, né? Consciência e responsabilidade. Então, à medida que a gente também desperta, que a gente vivencia isso, a gente também tem uma responsabilidade conosco, nosso desenvolvimento, né? Eu aposto que esse grupo existe porque vocês, de alguma forma, têm alguma inquietação de estudar, de aprender mais, de trocar, de crescer, se desenvolver, certo? Então, isso junto com a consciência, isso vem, tipo, paralelo. Se você tá no caminho de expansão de consciência e não tá se desenvolvendo, não tá fazendo alguma coisa errada, tem que olhar para isso. Às vezes a pessoa tá deslumbrada, acontece também, né? Mas, assim, quando você começa a voltar, que eu falo esse caminho de volta para casa, de voltar para você, de voltar para quem você é, que é esse ser ilimitado, essa consciência, isso exige que você também tenha a sua disciplina com você, exige que você também construa essa relação consigo mesmo muito bem feita, porque é a partir dessa relação consigo bem qualificada, bem alinhada, que você não entre furada, né? Algumas pessoas, eu já vi questões assim, que abrem uma mediunidade e não tem esse alinhamento interior, né? E tá tudo bem, eu só tô trazendo um caso, não é tá certo ou errado, a gente só tá analisando aqui, tá? Não tem esse negócio de não tá mais frente e tal. Mas que às vezes está se conectando com coisas do outro lado que parecem ser o que não são, né? Então, é muito importante que dentro da sua jornada de expansão de consciência, que você se alinhe com você, que você faça as pazes com o seu corpo, que você esteja bem e vivo aqui. Eu falo que aprender sobre os extraterrestres, me conectar com eles, me fez me tornar uma melhor humana, me fez viver melhor como humana. Então, eu não vou trazer para vocês essa visão de que você tem que estar toda hora na nave. Uma hora a gente vai para lá, vivencia a experiência, mas o que eu faço com isso, né? Como que eu trago isso para cá? Como que eu me torno alguém melhor para potencializar minha vida aqui e a vida de quem me rodeia? Então, eu vejo que esse chamado que eu estou recebendo dos arcturianos de trazer muito essa mensagem para vocês.
que a gente hoje está desenvolvendo, e isso é para ser desenvolvido, e vai ser cada dia mais comum. Eu fico impressionada com a quantidade de relatos que eu recebo, gente. Eu não esperava. E aí eu tô assim, ainda tô meio que entendendo, porque agora, assim, parece que teve uma viralização nos meus Reels, que eu acho que foi com isso que ela me achou, né? E aí começou a chegar essas pessoas, tem um mês que eu estou vivendo essa realidade, e eu vejo quantas pessoas elas estão vivendo isso. Então, não somos loucos. Se for loucura, é um surto coletivo, então tá tudo bem. Tá todo mundo louco junto, a gente segura uma mão do outro e vai andando nessa loucura, entendeu? Vocês estão acompanhando, gente? Tá fazendo sentido para vocês tudo isso? Então, assim, como eu disse da responsabilidade, então é legal vocês trabalharem a relação de vocês com vocês mesmos. Falo muito disso lá no meu canal no YouTube, nas minhas aulas, que eu tenho uma playlist de aulas galácticas que eu faço toda semana, toda quarta-feira, inclusive, se vocês tiverem interesse, toda quarta-feira às 21h. Essa semana não vai ter, mas na próxima eu já volto com a programação normal, onde eu falo bastante sobre essa perspectiva de a gente ser essa consciência multidimensional, começar a acessar, é como se a gente fosse abrindo esse, sabe? Tem que ser devagar, senão a gente enlouquece, aí enlouquece mesmo. Então, a gente vai lá, acessa um pouco, traz consciência para cá. Vai lá, acessa outro pouco, traz a consciência para cá. Mas no momento que eu trago a consciência para cá, essa consciência tem que valer. Entendeu? Tem que valer para alguma coisa, porque senão você só fica nesse deleite que não é aqui na Terra, e você tem que estar aqui, você tem que viver uma vida aqui, e você tem que usar essa possibilidade de acessar esses campos sutis. Estou sentindo muito que eu tenho que falar isso para alguém, tá, gente? Então, por favor, recebam com amor, tá? Com muito amor, que eu vim com muito amor para cá. Mas que você tem que saber que fazer algo com isso. Tá? Não adianta só ficar indo para fora, e isso não está refletindo de fato na sua vida. Mas é refletindo mesmo. Se você está continuando, está fazendo isso tudo, e você está brigando no trânsito, não sei o quê, aquela história toda que todo mundo conhece da Matrix, vamos prestar atenção que talvez a galera que você está se conectando não seja talvez o que você pensa. Então, observe o caminho que você está caminhando. Entendeu? Observe muito. Uma coisa que me fez acreditar nesse contato, porque, gente, vocês já passaram por essa fase, mas quando eu comecei, era loucura, medo, não tinha mediunidade, não tinha nada de conhecimento de espiritualidade, eu não tinha vivência espírita, não tinha isso, essa realidade umbanda, não sabia nada, eu nem sabia como funcionava uma incorporação, eu nem sabia que isso existia, para ser sincero. Quando eu ouvi que canalização era possível, foi a primeira vez que eu ouvi numa palestra, assim, da Mônica de Medeiros, eu comecei a chorar em casa, e eu falava assim, meu Deus, eu vou trabalhar com isso. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo na minha vida. E aí as coisas aconteceram, né? Eu conto bastante essa história em alguns vídeos, só tô trazendo uma pincelada só para vocês ir lá depois assistir, tá? Por favor, quero vocês lá comigo. Mas, e aí eu fui aprendendo o viés da espiritualidade todo através do olhar dos extraterrestres. Foi tudo através deles. Então, é eles que me trouxeram o conhecimento da Umbanda. E aí, quando eu entrei na Umbanda, no sentido, eu não participei de uma casa, mas entrei nos estudos da Umbanda, eles já me falavam, Ciara, isso daqui é só uma linguagem que os extraterrestres usam para que possa se conectar com pessoas que têm uma linguagem, né, com a consciência ainda em desenvolvimento. E eu já aprendi na Umbanda assim, eu já cheguei assim na Umbanda. E, tipo, eu conheço pessoas que não têm essa visão, e tá tudo bem, né? Cada um no seu processo, mas tô dizendo para vocês que eu fui trilhando pela espiritualidade terrena, pela perspectiva dos extraterrestres. Hoje eu tô estudando agora a parte do hinduísmo, tô estudando a parte dos yogis e tal, lá da Índia, também. Tudo são planos de abertura de consciência para o planeta. Então, o que acontece? A gente recebe a linguagem que a gente pode lidar. Eles são tão amorosos, né? Porque se aparecesse um ser azul, ninguém ia ficar todo mundo doido. Então, a gente trabalha através de metáforas, de fábulas, de histórias, que vai expandindo a consciência das pessoas e ancorando a luz. Porque a gente só consegue ancorar a luz se a gente acredita que ela existe. Essa mensagem ela tem que chegar para existir dentro de você. Você tem que acreditar. Porque eu falo isso, por exemplo, antes de vir para cá,
estava num atendimento com uma cliente minha, e ela me contou que ela teve um avistamento quando criança, de OVNI. E isso aconteceu comigo também, quando eu tinha 8 anos de idade. E aí eu concluí, como terapeuta, vendo tantas pessoas me relatando isso, às vezes a pessoa teve um único avistamento, na vida inteira, depois se abre esse conhecimento, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo. É uma forma dessa informação já está dentro de você, para não criar tantas couraças. Porque quando você não tem nenhum contato com nada no início, você cria muitas couraças, né? Se torna muito mais rígido dentro da matriz. Então, e aí você vai percebendo que durante a sua vida, algumas sementes foram implantadas, assim, de consciência. O mais difícil que fosse, algo ficou. Eu tenho certeza. E às vezes são coisas que não fazem muito sentido. Por exemplo, para mim também, teve esse avistamento aos 8 anos, e depois eu li aquele livro Harry Potter. Alguém já leu aqui? Quando eu li Harry Potter, parece um livro assim, infanto-juvenil, não tem nada a ver, né? Gente, aquilo ali me trouxe uma certeza tão grande que existiam outras dimensões e que eu não sei te explicar. Aquele livro me abriu, e é um livro que, teoricamente, é só de uma história de fantasia. Ou seja, a consciência, ela está se implantando no planeta de várias formas e várias linguagens, para que todos os ouvidos recebam. Entendeu? Então, essa consciência dos seres estelares, a consciência galáctica, ela está chegando agora. No sentido, assim, com força, né? A gente já ouve, já tem literatura há bastante tempo, né? Desde a década de 50 começou-se todo esse processo de abertura. Mas eu quero dizer assim, vivencial, tá chegando agora. Vivencial mesmo. Eu tô vendo gente falando cada história, que eu fico assim, meu Deus do céu. E eu achando que eu tava louca, só com as minhas historinhas. Sabe? E aí eu fico assim, meu Deus do céu. Então, a consciência, ela tá chegando. Só que a consciência junto vem essa mudança interna. Precisa que haja essa mudança interna. Então, é um compromisso que a gente se coloca a de serviço da vida, porque se você está recebendo esse conhecimento, e eu trago isso para vocês, grupo, se você está tendo acesso a esse conhecimento, é porque a vida permitiu que esse conhecimento chegasse até você. E aí eu vou usar uma frase que minha avó falava quando eu era nova, que eu acho que vocês conhecem, que ela falava assim, fulano não dá ponto sem nó, né? Tipo assim, quando eu falava de uma pessoa que tem muita, tipo assim, tem muito ajuste na vida, ou, fulano sabe tudo que faz, não dá um ponto sem nó, as coisas não saem, a vida não dá um ponto sem nó, num sentido positivo, sabe? Então, se você está recebendo esse conhecimento, é porque você também tem algo a fazer com isso, não é? Ninguém está só para viajando. Então, enfim, senti que você, não sei, tô sentindo o campo e tá vendo a mensagem que o campo precisa. Gosto muito de trabalhar dessa forma, que eu acho que fica, assim, mais pessoal para vocês também receberem. Eu poderia vir fazer uma palestra sobre os seres estelares, mas você acha na internet. Vocês acham em qualquer Google que vocês fazem, entendeu? Mas eu sinto que o chamado que eu tenho hoje é de trazer exatamente essa consciência, sabe? De ação. De vocês agirem como tal consciência vocês têm. Então, se você hoje percebe, já consegue compreender, mesmo que ainda de uma forma pequena, porque é assim mesmo, a gente vai integrando pedacinho por pedacinho dessa história, que você não é esse corpo físico, que você não é essa experiência só, que isso aqui é uma parte de quem você é, uma etapa de quem você é, não justifica você viver limitado pela experiência, identificado com os problemas, entendeu? Não justifica você ficar preso naquela roda de pensamentos negativos. Por quê? Porque você tem que começar a trabalhar. Não, peraí. Começar a tomar as rédeas de quem você é, entendeu? Não deixar mais que a mente, a programação, a experiência que veio sendo moldada através de você, né, a vida inteira, rege, tá no seu leme. Eu brinco até. Bom, eu tenho até um Reels meu lá no meu canal, no meu YouTube, no meu Instagram, que eu falo assim, o seu livre-arbítrio não existe, eu sinto muito. Aí as pessoas falam assim, né? Meu Deus, porque falar isso é você, tipo, pegar o fogo, pegar, né, uma tocha de fogo, queimar alguém. Porque se eu falar isso em qualquer lugar, o povo me mata. Mas não existe. Se você está sendo regido pelas suas crenças, pelas programações, pelas suas dores emocionais, não tem livre-arbítrio.
Tem o quê? Uma reprogramação. Reprodução não é uma programação. E você está preso na programação. E você nem percebe. E aí você acha que você está escolhendo porque você quer, mas você está simplesmente repetindo. Então, consciência galáctica é você começar a perceber esse eu que você é e se libertar disso. Aí sim você consegue fazer essa tal da cocriação que o pessoal fala, né? Que é você se alinhar com o seu eu divino e a partir disso a vida se manifesta através de você. E aí a vida é fluida. E aí a vida é leve, e aí você se sente ali em paz, e aí você se conecta, e aí você recebe as coisas, porque eu já vivi isso várias vezes, sabe? De você, tipo assim, receber a informação sem perguntar, chega no colo, isso existe. A solução das coisas, por quê? Porque a vida é viva, eu falo isso sempre. E a vida, ela sempre vai trabalhar a nosso favor, só que a gente tem que deixar a vida entrar, a vida passar pela gente. Isso só é possível se a gente se libera disso tudo. Tá fazendo sentido, gente? Ó, já vou abrir para pergunta, porque senão a gente fica aqui horas, aí as perguntas a gente vai aumentando a nossa profundidade disso. Já deu uma abertura boa, né? Muito, Como é que vocês muito. estão? Palestra maravilhosa. Quero te dizer que essas coisas que você está trazendo dentro do, pelo menos para mim, né? Dentro do raio de número, do raio 7, que é o raio de Saint-Germain, por Violeta, cara, fantástico. Conhecimento gera toda essa mudança kármica e dármica. E aquela questão que você acabou de falar sobre livre-arbítrio, eles falam isso direto. Entendeu? Muito bem-vinda aqui ao grupo, parabéns. Pô, pode continuar que está maravilhoso esse negócio aí, muito legal. Que ótimo, gente. Quem mais? Quero ver vocês, gente. Vocês não estão aparecendo para mim. Vamos interagir, entendeu? Que eu vim visitá-los, mas também quero ver a carinha de vocês. Cleusa, eu senti conexão com você, Cleusa. Eu quero te ouvir. Eu vou chamar, gente. Eu sou assim, entendeu? Eu já chego assim. Abre esse microfone. Eu não sei o que eu vou falar, né? Porque eu também tive muitas experiências e há muitos anos atrás, né? E é fantástico, né? E a gente aprende mesmo, eles ensinam, e a gente sente a presença daqueles que têm o amor crístico, a gente sente a presença daqueles que, infelizmente, só têm a tecnologia. Então, assim, eu, eu, eu nem sei como falar, mas meus olhos sempre vê e meu coração sente eles. Mas desde muito tempo. Para mim, eles são seres irmãos e muito especiais. E o que eu estou falando aqui, eu não falo nem na família. Falar é cura, sabia? Medicina da fala. E eu tenho, assim, o agradecimento de todo o meu coração ao nosso Criador, porque dele eu recebi muitos presentes. E dele recebi presente para todos nós. E eu espero que eu esteja sempre cuidando desse presente com dignidade, humildade, respeito. Acho que você está entendendo o que eu estou falando. Com certeza. Gratidão pela sua fala, está sendo linda. Obrigada. E, assim, eu aprendi muito com eles a humildade. Eles não gostam de redes sociais, sabe? Eles Seus são amigos. muito especiais. Nossos irmãos.
É porque a minha galera fala para eu ir para rede social falar de ET, que o povo tá preso no ouvir, entendeu? É, mas os meus ainda não gostam muito, não. Uhum. Mas é muito fantástico. É uma das experiências que eu tive, assim, acordada, tá bom? Eu não estava dormindo, não. Quando eu vi a presença deles, que eles tinham marcado a hora e o dia, e eu queria também ver. E assim, uma experiência que eu nunca vou esquecer. A gente, na presença deles, não é que a gente ri, mas assim, parece que é uma coisa assim que não dá para explicar. Os lábios, né, a gente sente uma coisa totalmente fora do comum. E olha, eu nunca participei de nenhum grupo espiritualista, nada, 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 eu não conhecia nada também. E assim, tudo que eu sei um pouco, e eu acho que eu não sei nada, eu aprendi nas minhas pesquisas, sozinha, tá? E foi assim, numa época que poucas pessoas tinham computador, e eu tinha medo até de apertar um botão e explodir tudo, né? Aquela coisa assim. E eu aprendi com eles, e eles iam me encaminhando, né? Algo acontecia e eu ia encaminhando. É muito interessante. Que coisa incrível! Peguei a pessoa que precisava. Arrasou, Cleusa, adorei. Obrigada. Gratidão pela sua fala, Cleusa. Nossa, Me perdoa bom. se eu falei muito, mas eu tô até suando, porque eu nunca falei. Que honra sermos os primeiros a ouvi-la, não é? A Nilma perguntou assim, gostaria de saber a linhagem cósmica da convidada, se for pertinente a pergunta. Acho legal você me trazer essa perspectiva, Nilma, porque eu passei por muitas etapas dessa consciência. A princípio, eu tinha acessado um eu meu de Sirius, um leão, que hoje é um mentor muito próximo. E ele foi o primeiro que eu tive contato, depois que os arcturianos vieram e me chamaram para trabalhar. Porém, cada vez que eu expando minha consciência, eles me mostram um aspecto mais expandido desse ser, que sou eu, que somos nós, e que nós somos seres multidimensionais, e a gente tem muitos fractais, de várias perspectivas diferentes, eu gosto de falar assim, que é como se fosse nós mesmos vivendo outras realidades para entender como que é a perspectiva daquela realidade. Então, assim, a gente tem uma linhagem mais próxima, que é o que a gente geralmente tem contato, que a gente chamaria de família estelar, né? Porque é uma etapa da nossa consciência, de expansão de consciência, a gente precisa desse degrau evolutivo, porque a gente ainda está muito ligado na mente linear, né? Então, a gente precisa saber que a gente vem de tal lugar, tal jeito, para poder caber na nossa mente essa história. Mas é infinito o nível de fractais que você pode ter, porque no fim todos somos os fractais de todos. Se a gente parasse para pensar bem da veia mesmo, da fonte, né? Todos nós fazemos parte de uma única mônada, que seria uma eu imagino que é o todo. Então, de acordo com o que você vai evoluindo, você vai acessando níveis desses fractais. Então, esse meu mentor, que chama Yoha Muraki, ele traz esse nome, ele está pedindo para eu falar sobre ele nesse nome. Só por isso, porque precisa ter um nome aqui, né? Não que, enfim. Ele já me mostrou uns aspectos bem grandes desse eu, assim, grandes do que eu quero dizer assim, porque a gente tem uma referência de que a gente é pequenininho, né? Uma esferinha aqui. E ele me mostrou que, tipo, eu vou falar, agora isso é uma coisa que eu desconfio, tá?
que aqui no planeta Terra é uma única mônada se experienciando. Eu tenho isso é uma desconfiança, e aí eu vou jogar no ar e vocês tirem as conclusões de vocês. Eu não vejo que é um processo, esse monte de história que tem de vários outros, eu acho que eu tenho essa percepção, mas não tenho toda a verdade, né? Mas eu acho legal a gente começar a pensar além para romper, porque quando a gente cria crenças muito, né? Muitos padrões, assim, a gente fica só naquela realidade, aí apresenta outra realidade pra gente, e a gente fala assim, não, mas a realidade é aquela, então, é isso. Fez sentido aí pra vocês? É uma visão... porque aqui eu tô sendo bem holística, hein? Eu sei que vocês aguentam. Se fosse, talvez, no conteúdo aberto lá, eu falaria um pouquinho mais cartesiano para ficar mais fácil para as pessoas que estão começando a entenderem, sabe? É verdade o que ela fala, que eu já falei lá no grupo, a primeira consciência que eu me conectei foi com a Felina, Kira. E ela fazia trabalhos bem pesados aqui. E aí, quando você vai expandindo a consciência, você vai se conectando com outros fractais seus mais acima, mais evoluídos. Entenderam? É bom que ela vem falar algumas coisas aqui para ver que a gente não tá louco. A gente é normal. Não, eu não quero ser normal, não. Se for para pagar conta só e viver para reproduzir igual, prefiro ser louca assim, entendeu? Gosto. Não é tudo real, gente. E quando a gente vai expandindo a consciência, só que não vem tudo de uma vez, porque eles sabem, eles medem a frequência, eles sabem o quanto você vai suportar. Entenderam? E aí, eles sabem, tem gente que quer despertar de uma vez. Não, gente. Eles fazem tudo lá na nave, ele pega o seu corpo, ele mede a frequência, a sua assinatura energética, tudo direitinho. E ele sabe o quanto você vai aguentar. Por isso que tem muita gente aí que quer despertar, ver coisa. Aí começa uma crise existencial. Aí diga, não é isso, não é verdade. Você não quis ver? Agora tem que aguentar. Entendeu? Você não pediu para ver? É isso aí. Quem mais tem perguntas? Pode falar, Matheus. Fazer uma pergunta boba aqui. Você tem contato só com a frota arcturiana ou com outras frotas da Confederação? Vários seres. Hoje em dia eu nem me pergunto mais, porque não dá conta. Aí eu entrei nesse processo, eu falei assim, gente, tá bom, não quero saber, porque eu tive que parar de estudar sobre as raças para poder lidar com questões existenciais, essas partes mais filosóficas e mais profundas. Aí agora eles me falaram assim, compra um livro sobre raças, aí eu encomendei o livro essa semana, para eu ler um pouco mais sobre as raças, porque quando você tem o conhecimento, você abre o campo, né? Para eles poderem ter como me mostrarem mais ou menos quem são, para eu poder falar para vocês na internet, por exemplo, entendeu? Porque as pessoas se conectam com isso. Eles não se importam com isso, eu não me importo com isso, mas eu entendi que faz parte do serviço, entendeu? Mas, assim, eu já tive várias conexões com vários seres, insetoide. Insetoides trabalham muito próximos a mim. Arcturianos são os mais que eu mais conecto, e eu até gosto que fique só eles, porque senão você fica muito doido, né, gente? Imagina toda hora uma coisa diferente. Mas felinos, seres de Andrômeda, vários seres trabalham. Porque, assim, eu vou abrir para vocês, porque eu estou sentindo de abrir, e eles estão me falando já para eu começar a abrir isso, que eu faço parte de um comando, que chama Comando Murak, que é esse comando desse ser, dessa consciência que abriu minha consciência, que é o Yoram Murak. E esse comando, ele tem muitos seres, de muitos lugares, e é um negócio, assim, que nem eu sei lidar. E eu fiquei muito tempo relutante para não falar isso para as pessoas, porque eu acho que às vezes distrai as pessoas, ficar sabendo de muita coisa sobre você e tal. Mas eles estão me dizendo que faz parte do processo responder esse tipo de pergunta, entendeu, Matheus? Então, sim, tem várias conexões com vários seres. E em breve eu ficarei mais atualizada de que raças são. Eles estão me pedindo para me atualizar, entendeu? Fez sentido? Fez sentido. Gratidão. Minha pergunta serviu para alguma coisa. Maravilhosa a pergunta. Pode continuar, pode falar. Rose. Boa noite, Al. Eu gostaria só de saber uma curiosidade aqui. Fora todos esses fractais extraterrestres e tal, do universo galáctico, aqui da Terra, você se recorda de alguma, você tem memória de alguma encarnação sua? Tenho, eu acessei.
várias encarnações, quando no meu processo inicial, eu não sei como que funciona o contato para vocês, gente, mas a forma que eu aprendi é o seguinte, quando você abre essa consciência, você tem que limpar a zinhaca terrena. Eu chamo carinhosamente de nhaca, sabe? Os troços que você carrega. Então, eu tive que acessar muitas encarnações que eu estava ainda muito presa em relação àquelas encarnações, sofrimento, geralmente presa em questão amorosa, pelo menos isso era o que aparecia muito dentro das minhas. Recentemente que eu acessei uma encarnação que eu estava um pouco mais elevada de consciência, foi agora, depois de 6 anos de limpeza. Então, sim, e eu já inclusive acessei fractais encarnados ao mesmo tempo que eu. Eu tenho 2 pessoas que eu sei que são meus fractais. E para você ver que você vai rompendo tudo, né? Tempo, espaço, acabou. Quebra isso da cabeça. Seu eu do passado, sua reencarnação já está ali, junto com você. Às vezes é o seu chefe que você está brigando. Entendeu? Sim. Então, sim. Fez sentido para você? Quer dizer que tem eu nossos encarnados. Sim. Tem uma Aininha, que faz parte da minha mônada, que é a Gabi e a Bean Porto. E você reconhece pelo nível de afinidade dessa alma. É muito grande. Por então, mais que... E a gente, assim, não é que a gente discute, mas às vezes a gente tem umas contradições, depois a gente volta, né? E aí foi que eu descobri que Beane e Gabi são das minhas mônadas. Porque ou você tem vai para um processo de... que eu conheci, é a Tamara, e tem outras por aí. Ou você se conecta muito, ou você se repele. Tipo assim, porque até equalizar, uma hora vocês se equalizam, né? Mas o primeiro impacto geralmente é esse, ou se grudam, e aí também não é saudável, né? Ou se repele. Então, aí tem que ir ajustando isso. Mas eu tive... Foi, inclusive, quando eu encontrei um fractal desses que expandiu minha consciência, que eu comecei a despertar. No meu caso, foi um processo de resgate kármico, né? Então, sofrimento e tal. Mas, sim. Bacana. Eu, quando fecho os olhos assim, eu vejo você uma menina em Portugal sofrendo bastante. Por isso que eu te perguntei se era mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Maravilhoso. Muito não obrigada. tive acesso a ela ainda, não. Vai ter. Pode perguntar, gente. Pode ser até perguntar. Vocês estão achando aí que é bobo, às vezes ajuda bastante a gente. Não fica com vergonha. Sônia da Casa Plataforma vai perguntar. A pergunta que eu queria... Quer dizer, na realidade, eu quero uma informação, não uma pergunta. Porque a gente está programando aqui de fazer um dia no mês, o último domingo, fazer um trabalho voltado para a cura. E estávamos querendo preparar tudo voltado para esse trabalho. Seria no último domingo de cada mês. Aí a gente estava providenciando trocar as lâmpadas, colocar lâmpadas azuis, providenciando toda essa parte. Então, a minha pergunta é, tem alguma orientação que possa me dar? Olha, o que eu posso te orientar, dentro do meu conhecimento, da minha perspectiva, né? Tem esse livro do Conectando-se com os Arcturianos, vocês já ouviram falar? Não, deixa eu anotar. Eu posso mandar depois o link para vocês, para ela mandar no grupo. Esse livro, ele tem... no final do livro, é um livro incrível, inclusive, para expandir a consciência, fala sobre o grupo dos 40, que são você montar grupo de 40 pessoas para sustentar a energia no planeta. Então, dentro do que eu conheço, lembre que eu estou vindo de fora, não sei a realidade de vocês, não sei como que é as coisas para vocês, então, só porque você me pediu para te trazer alguma coisa, tá? Você pode se conectar com isso e entender um pouco mais sobre esse grupo de 40 dos arcturianos, que é feito assim, precisa de 40 pessoas, mas você acessa, começa a abrir os vórtices de luz arcturiana para sustentar as frequências da 5ª dimensão aqui no planeta. Estou resumindo, entendeu? Dentro da minha experiência, isso daí eu poderia te orientar. Mas eu acredito que você também, dentro do grupo, sabe exatamente o que o grupo pode oferecer, o que o grupo precisa, né?
Ah, isso com certeza. Esse grupo aí eu vou correr atrás de todo mundo. Eu vivo pedindo socorro. Eu só quero fazer uma complementação. Ninguém cuida de nada sozinho. Existe um grupo aqui. Então, eu sempre traz o meu nome porque eu moro aqui. E é na minha casa. Mas é um grupo grande que cuida de tudo aqui. E eu gosto sempre de falar que nós somos uma família, somos muitos, uma família que está sempre cuidando de tudo. E por eu morar aqui, eu fico mais à frente, porque fica mais fácil, porque eu moro aqui no local que é a reunião. Então fica tudo mais fácil. Mas são pessoas maravilhosas, estão se dedicando muito. A gente está conseguindo avançar graças à dedicação de todos e vamos entrar nesse trabalho porque todos querem, estão se dedicando para isso. E aí eu não sei se o André está aí no grupo, porque o André também faz parte, eu não sei se ele está nesse... Mas eu quero honrar os nossos irmãos que estão aqui na casa, participam conosco. São pessoas maravilhosas que estão lutando junto com a gente. Lutando, que eu digo, não de luta, estão crescendo, batalhando. Eu agradeço muito por esse trabalho e acredito que a gente vai galgar novas etapas. Gratidão, Sônia. Feliz. Cris, próximo. A pergunta que eu queria fazer a você é: qual a sua lembrança das dimensões mais elevadas que você teve? Eu acho que eu não seria legal falar aqui, porque pode deixar vocês tudo bugado, mas se vocês quiserem algo bem fora da curva, eu acessei uma dimensão onde eles mostravam a programação de toda essa ilusão aqui. Tipo, imagina se a gente pudesse pensar em jogo de computador. Não sei se alguém já jogou aí, mas tem um servidor lá onde ficam os dados e aí as pessoas acessam esse servidor para jogarem o jogo. Eu fui lá para o lado de fora para ver o servidor, entendeu? E aí foi muito doido. Eu passei 1 ano para integrar essa experiência. Foi 1 ano para eu conseguir integrar, entender e tudo mais. E lidar com essa experiência. E aí, enfim, já deu para perceber que foi, imagina, né? Você se vê e você percebe isso de um lugar muito... Nossa, foi uma experiência muito disruptiva na minha vida, assim. Foi onde eu tive a maior expansão depois, mas foi 1 ano que eu precisei para integrar. Chocou com muitas crenças. Mas também é importante esses movimentos, assim, você sair, porque você... Sabe? E aí volta, e aí você tem que construir uma nova percepção de si mesmo. E aí que é o desafio, né? Estar no mundo sem ser do mundo. E aí, gostou, Cris? Adorei, na verdade. Matheus está com a mão levantada, Matheus? Boa noite. Eu queria perguntar como foi tua primeira sensação com energia espiritual vinda do seu próprio corpo em você mesma? Como foi essa sensação? Bom, teve um episódio que eu acho muito gostoso de contar, porque foi quando eu fiz o curso de Reiki. E assim, o Reiki, ele literalmente chegou para mim. Eu não sabia o que era Reiki, eu não sabia, eu não tinha dinheiro na época. Veio o dinheiro, veio o Reiki, veio tudo, assim como uma cachoeira, assim, vai, faz. Quando eu me vi, estava naquela turma. E aí eu vi o pessoal falando de energia e eu anotando, assim. Foi antes de eu ter os contatos, mas foi logo depois do Reiki que começou os contatos. Então eu sei que o Reiki faz parte do processo, né, de alinhamento energético. E aí eu me lembro de começar a sentir as energias da mão, sentir meus chakras, assim. Aí eu vou fazer uma piada para vocês rirem, para quem é da minha época vai falar assim, lembra do desenho do Dragon Ball, que tinha o Goku sentindo? Eu falei assim, meu Deus, tô me sentindo um Saiyajin aqui. Porque eu comecei a sentir o campo, eu falava assim, meu Deus, é verdade?
Mas no momento em que... Agora eu vou trazer uma outra experiência mais... essa é mais terrena, assim, mas quando eu me conectei com o meu mentor, esse Johan, e eu me lembro de que eu acessei essa consciência, ele acessou, ele desceu literalmente, encaixou em mim, assim, e eu me lembro de olhar para a parede e a minha visão entrar na parede, assim, e eu ver um átomo, bem, um átomo, assim, sabe? Não, vocês sabem que essas coisas não tem como escrever, né? Aconteceu, pá. E quando eu vi aquele átomo, eu sentia um amor tão fantástico, eu chorava de amor, porque, assim, quando o amor vem, a única forma que eu consigo dar vazão é porque eu sinto aquela emoção de choro, e eu senti essa consciência que era eu naquele momento, era um momento que eu estava eu e lá, cá, e eu sentia assim, e ele falava assim, como eu amo isso, porque tem o Criador aqui dentro. Entendeu? E eu vi essa essência do Criador e esse amor incondicional por um átomo. E aí eu me lembro que esse átomo era um átomo do azulejo, e a energia foi voltando, aí eu olhava para o azulejo da parede, muito, viu? Fora da cor. E eu senti um amor incomensurável pelo azulejo da parede. E eu sabia que o azulejo era vivo. E aquilo ali transformou por completo a minha percepção de realidade, assim. Então, eu fiquei nessa... E aí eu comecei a galgar o entendimento desse amor infinito que existe aí da fonte por nós. Comecei, né? Ainda estou no caminho. Mas eu vi isso e foi maravilhoso. Foi umas experiências, assim, que gratidão por ter vivido na minha vida. Te respondeu? Respondeu. Isso eu te entendo perfeitamente. Isso só prova que eu tô certa. Não sou o único. Suzana. Eu queria perguntar para você, por exemplo, assim, você me disse que você já foi a um sistema onde que, como se fosse o computador, como se fosse de lá que fosse tudo desenvolvido. Uhum. Eu tive uma visão recentemente, e que não sei se eu estou correta, mas a meu entender, assim, o que eu pude entender pelo que eu vi, é que nós aqui, nós chegamos até um limite, que existe muito, 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 muito mais além, e que nós ainda não estamos, nós, quando eu digo eu e muitos outros seres, assim, não sei se todos, mas alguns, assim, que eu conheço, e que não avançaram além disso. É como, assim, como o planeta Terra, quem está aqui. Então, até você ter essa expansão para chegar lá fora do planeta, levou muito tempo. Então, assim, na escala evolutiva dessa expansão, né, há muitos... Estou errada em, assim, nessa visão que eu tive, eu vi seres, assim, onde eles criavam, eram senhores do universo, tá? Então, o que foi me passado é que, assim, existia muito mais além, só que ainda não estavam, mesmo esses que são evoluídos, ainda não estavam prontos, preparados para o que viria depois. E qual é que é a tua pergunta dentro da tua fala? É exatamente essa. Você, por exemplo, você nos seus contatos, existe alguma informação sobre isso? Sim. Se realmente vai além disso? Vai. E eu não preciso de ir lá para fora do planeta para te provar isso. É só você pegar no planeta e perceber que você só enxerga numa escala de cores. E tem outros animais vivos, encarnados, que têm uma tecnologia mais expandida que a nossa, que enxerga uma escala maior de cores. Outros veem infravermelho. E aí, ouvido, som também. Ou seja, a própria realidade mostra que nós somos limitados dentro dessa perspectiva. E isso vai se expandindo a cada dimensão, mas ainda assim existe um limite, porque senão não tem uma experiência da identificação, da falsa separação. Desculpa, eu acho que eu não me expressei, não é assim. Eu digo assim, mesmo essas dimensões elevadas,
O conhecimento que nos é passado aqui e que os seres chegam e nos passam é limitado. Sim, era aí que eu ia chegar. Além disso. Era aí que eu ia chegar. Se você tem uma limitação de percepção analógica, falando, hardware, você vai receber uma mensagem limitada. E não é porque a gente é ruim, não, é a experiência. Essa é a experiência. É proposital. É. Mas, se você se identifica com o seu corpo, com essa experiência terrena, você vai demorar, sei lá, quizilhões de anos para acessar uma informação no nível que você está trazendo aí. Mas se você se percebe como consciência e a consciência flutua, a sua consciência já sabe. O que eu disse para você não é a verdade, foi o que eu vivi. Entendeu? E claro que eu sei que dentro do que eu tenho de limitação, isso veio de uma forma para me trazer uma expansão. Mas que existe muito mais que eu posso compreender, com certeza. E qualquer um de nós aqui, inclusive até dentro de uma experiência de um arcturiano, existe limitação dentro da experiência dele. Se você ler no livro, eles falam. Entendeu? Então, enfim, não sei se era isso que você queria ouvir. Eu acredito sim, e eu sei que é. Eles estão me dizendo aqui que o que você está explicando para nós aqui está dentro de uma autorização de todo esse complexo de naves e comandos, enfim, que tomam conta desse projeto chamado Terra. Agora, tem muito mais informação do que isso, que nós provavelmente não vamos ter acesso nessa encarnação, mas vamos ter no nosso processo evolutivo. Se você vem a um meeting desse e está falando essa experiência que está passando, é porque está autorizado pelo seu grupo e pelos outros tantos grupos que estão todos conectados, visando o bem da evolução desse planeta. É isso que talvez ajude aí na tua resposta para a nossa querida Suzana. Próximo, Sara. Helena, estou passando mal aqui, que eu estou só escutando, não há muita coisa boa para a gente escutar. Gratidão, viu? Bom, eu queria pedir a indicação de um livro, assim, tipo assim, qual o livro que mais te deu, assim, essa percepção de expansão de consciência, que você pegou e falou assim, é esse? Nossa, eu tenho um livro, o livro dos arcturianos, que eu trabalho bastante com ele, inclusive, também porque, né, porque é da egrégora que eu tô mais alinhada e tal, mas vi um livro que se tornou um divisor de água da minha vida, e eu acabei de ler, ele não tem tanto tempo assim, que é a autobiografia de um yogi, do Yogananda. Não fala de extraterrestre lá, mas fala de consciência. E aí você aprende dentro daquele livro a plasticidade da realidade. Eu tenho esse livro. Não li ainda, mas eu tenho. Então você já tem a chave. Eu também tenho. Nossa, Gratidão. me ensinou muito esse livro. Foi um presente que eu recebi esse livro. Aqui ninguém vai perguntar, agora é minha vez de perguntar, como eu gosto de falar muito, né? Vou te perguntar, da vez que você foi trabalhar com os arcturianos, que você foi chamada, ele colocou um chip da luz, é um chip bom, em você por proteção e para comunicação? Um chip ou uma pulseira? Você está me contando isso? Ou você está me perguntando? Estou perguntando se eles fizeram isso com você. Bom, eu soube que isso aconteceu num processo de expansão minha para sustentar a frequência mais elevada. Isso, para você tentar acessar eles. E aguentar porque na minha vez foi bem complicado. Eu era uma pessoa bem rebelde na época. Tanto que eu olhava para eles, eu gostava mais de ficar com os felinos, porque os felinos é bem mais malucos, bem mais soltos, sabe? Aquela turma parece uma gangue. E eles são bem mais leve, solto, brincalhão, essas coisas. Só que os arcturianos, quando eu entrei, eles não riem. Aí a gente pergunta, brinca, e eles não riem, fica ali sério, olhando. Eu disse, eu não vou, não vai dar certo eu aqui. Aí eles colocaram
um chip pequenininho. Ele disse que era para proteção e para rastreio e para frequência. Tudo bem. Só que meu campo não aceita, meus corpos não aceitam chip nenhum nessas coisas. E me deu uma enxaqueca no físico tão grande. Eles passaram uma semana, colocou outro mais sutil. Não deu certo. E aí, um certo dia que eu não estava mais aguentando, eu fui lá, encontrei o senhor Arcturus bem alto, um senhor bem alto, aquele velho, parece um velho, parece o mais velho. Eu falo para ele que ele é o mais velho da galáxia, ele fica assim sério olhando para mim, sabe? Nem ri. Só que aí aí eu vi uma pessoa lá, outra arcturiana, tinha energia feminina. E aí eu sentei na mesa e disse, pode tirar esse chip, tira. Eu saí do corpo, estava dormindo aqui, e fui lá, e eu mesma, mas ela não queria fazer isso, porque ela não tinha ordem, ela não tinha ofício, que chama ofício para fazer isso. E aí eu mesmo abri assim lá, um pedacinho assim, e consegui tirar o chip. Eu não sei como foi que eu fiz isso, que eu estava surtada aqui com enxaqueca muito grande. E aí eles não puderam mais, eles viram um chip lá na câmara. Quando foi outro dia que eu estava aqui lavando a louça, eu senti uma presença. E aí eu vi aquela voz, como se eu tivesse violado alguma coisa lá, que eu não podia ter feito isso, que era uma proteção, e eu tinha um acordo, não um acordo, mas uma licença para ter feito isso, que eles tinham um trabalho comigo. Foi permissão dos mentores e alguns meus mentores e minha família que permitiu, por conta que eu, naquela época, eu era bem louca. E aí eu tinha que fazer um trabalho no umbral, porque lá ele ensina como flutuar. A gente não pode triscar no chão do umbral, colocar os pés de jeito nenhum. A gente só flutua lá e anda e faz o trabalho. E recolher, fazer recolhimento de alguns para fazer tratamento. De espírito para poder encarnar de volta. E outros vai para outros lugares, outros obras. E aí eu pedi para ele, não, coloca uma pulseira em mim, que aí eu volto. E eles colocaram uma pulseira e pronto, acabou a enxaqueca. Aí só que a gente fica assim, se perguntando, é real? Foi real? Será que aconteceu? Será que aconteceu só comigo? Por isso que eu faço essa pergunta. Se eu tive enxaqueca? Não, se eles fazem esses trabalhos. Olha, eu acho que, assim, eu acredito, na verdade, que cada pessoa tem um trabalho a fazer. E de acordo com que esse trabalho a ser feito, existem potencializadores do seu processo, que pode ser essa questão dos chips implantes, e são positivos, né? Porque a frequência do planeta é muito, muito fácil de você cair. Então, às vezes, para você manter um contato com esses seres, você tem que ter uma frequência mais elevada, não tem o que fazer. E então, nessa primeira etapa, de repente, o chip ele vem para te ajudar, mas aí você tem que trabalhar seu alinhamento, né? Aí é onde começa todo esse processo que eu falei para vocês, que eu tive de limpeza, de harmonização e de resgate, e fui fazendo, até que minha frequência se alinhou, né? Claro que ainda sempre tem coisas para curar e se alinhar, mas eu sinto que hoje eu vivo uma vida muito mais equilibrada do que eu vivia no começo. Faz sentido para você? Então, eu acho que Sim. tem auxílio. Nem tudo a gente tem consciência disso, do que é. Porque se a gente tivesse consciência, a gente também não conseguiria viver aqui, entendeu? Me perguntaram aqui, a Nilma perguntou se eu sei o nível de consciência que está no comando agora, não sei. Hoje em dia, eu só estou a serviço aqui, da vida, como eles me falaram. A Nilma falou assim, se eu perguntar, eles vão me dizer, mas eu não tenho interesse de saber nesse momento. Olha, vamos lá, vou fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Nós estamos diante de uma transição planetária, isso é inevitável. A Terra já está praticamente colocando as suas energias nessa coisa de Aquários, depois teremos Capricórnio, depois Sagitário, aí o planeta vai ser considerado como... Aí nós já seremos a nível espaciais e vamos seguir a nossa evolução através desse universos todos aí que tem. Qual tem sido a orientação deles para você, do teu comando específico? Eu estou tendo algumas orientações do comando que eu trabalho. Do comando específico que você tem, qual está sendo a orientação em relação a essa questão da transição planetária? Porque você e eu sabemos que uma grande parte, isso que a gente está vendo aqui agora, é
é uma pequena gota no oceano. A grande maioria não sabe nem o que está acontecendo. Então, qual a orientação deles em relação a essa situação que vai ser a transição planetária? No meu caso, eu vou falar da minha experiência pessoal. E aí eu falo do geral, né? Vou falar primeiro da minha experiência pessoal. A minha orientação é fale sobre. Por isso que eu estou aqui hoje. A orientação é fale sobre. As pessoas precisam saber, você tem que passar informação. Então, eu estou aqui, eu estou no Instagram, eu estou no YouTube. Entendeu? Eu tô, tipo assim, fazendo o que estão me falando. Fale sobre. Sábado, eles apareceram aqui, me mandaram fazer um Reels, que eu postei lá, falando sobre a família Galáctica, sobre a Confederação. Eles me trouxeram o texto do Reels. Reels, para quem não tem Instagram, é um formato de vídeo. Eles me mostraram o texto que eu tinha que fazer o Reels. Porque eles precisam que as pessoas saibam. E cada um no seu tempo, mas as sementes precisam ser plantadas. Então, a minha egrégora trabalha com o ganho de consciência. Eu tenho muito trabalho de cura, mas não é o foco do meu trabalho a cura. Eu trabalho com cura, eu sou terapeuta, trabalho com a cura da mente. Mas o foco da minha egrégora é espalhar informação positiva de ganho de consciência, porque a gente precisa desenvolver maturidade espiritual. Porque tem muita gente que está indo na espiritualidade, mas não tem maturidade espiritual. Então, através do conhecimento, através dessa nova percepção, é isso que eu recebo. Fale. Essa é que vem aqui agora. E enquanto a humanidade, o que está acontecendo? Eu, sinceramente, eu vejo uma coisa muito, muito grande acontecendo. Eu vejo que a gente está passando por essa etapa de levantar as sombras do tapete. Então, tem muito tumulto, tudo isso que vocês estão acompanhando no planeta, mas, para mim, eu vejo isso como parte do processo, eu não vejo isso como algo negativo, eu vejo isso como, que bom que está aparecendo, e a gente vai poder integrar isso tudo depois, né? No primeiro momento, a gente toma um susto, chora e tal, e sofre realmente, e tem situações que realmente é triste, é difícil, mas o que eu quero dizer, assim, o movimento está acontecendo. Então, eu vejo que o chamado interno de cada um, porque, assim, é uma coisa que eu carrego muito grande, está muito no imaginário coletivo esse negócio do propósito, né? Vocês ouvem em todo lugar. Qual é o seu propósito, né? Eu vejo em cada esquina que eu passo na internet. Mas o que eu acredito que o propósito da gente é a gente ser a gente, em essência. É liberar o que a gente não é, as crenças, e deixar a nossa essência fluir. Então, é se reconhecer, se conectar consigo mesmo, que eu falei no início da palestra, né? E ótimo momento para fechar com essa mesma percepção, porque é você voltar para si, porque no momento que você se alinha, invariavelmente você está ajudando o próximo. Por frequência. Por sintonia. Então, o chamado seria esse, entendeu? Na minha percepção. Sim. A pergunta da Romilda. Ela não pode falar, vou falar por ela. Queria saber como se conectar com minha família arcturiana. Bom, cada um tem o seu caminho, mas eu recomendo super esse livro, como eu já falei. Aqui tem vários exercícios de meditação, gente, várias coisas importantes. Levanta ele mais um pouquinho assim para a gente ver. Ó. Aqui, ó. Conectando-se com os arcturianos. Deixa eu tentar assim, pra vocês verem. Mas eu posso mandar depois a foto lá, o link. Esse livro, Conectando-se com os Arcturianos, ele é um livro muito simples de ler, tem uma linguagem muito fácil, e ele tem muito exercício de conexão, então você pode fazer isso. Você pode meditar com intenção de conexão com os arcturianos, e eu sempre falo que você tem que se trabalhar, né, energeticamente, emocionalmente, para estar bem alinhado para receber as informações também. É frequência, porque para se conectar muito com os arcturianos, aí nona dimensão para frente, nona frequência. E aí você tem que estar bem alinhado, porque eles são bem para cima, viu? Gratidão pelo complemento. Uma coisa interessante, querida, eu não sei se eles passam para você também, para mim sim. O que passa para mim é o seguinte, olha, cada um de vocês no planeta encarnado, para nós é como se fosse um paciente de UTI.
cheio de parafusinho, cheio de piracungalha no corpo. Vai chegar uma hora que a gente vai pegar vocês e arrancar tudo. E dizer assim, se vira. Que foi o que Jesus falou naquela época. Olha, eu vim aqui, estou dando um pontapé inicial, mas vai chegar uma hora que eu vou tirar os aparelhos e vocês se viram. E é o que eu acho que me faz muito sentido isso para mim, entendeu? Nós somos pacientes de UTI que daqui a pouco vão ser retirados todos os aparelhos para eles verem se esse projeto realmente deu certo ou não, entendeu? Uhum. Eu vejo como um projeto que deu certo, sim, porque não existe erro na galáxia, entendeu? Eu acho que... Já deu certo, mas eu digo, essa questão do aparelho de UTI é uma metáfora. Uma metáfora, eu disso, entendi. entendeu? Claro. Eu acho que a gente está sendo chamado para amadurecer, ponto. Para amadurecer, você tem uma bicicleta de rodinha, não é assim? Você começa, você tira a rodinha. Para andar de bicicleta, é uma honra estar aqui com vocês, eu agradeço a pergunta, vocês me receberem. Sinto que, nossa, o tempo todo que eu estive aqui, meu cardíaco muito aberto, muito expandido, muito... Assim, a conexão está por aqui, não está pelo coronário, como geralmente é no dia a dia, então, isso me mostra que é um alinhamento real da egrégora de vocês, de eu estar também alinhada à minha missão. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço por vocês serem generosos para me receber e para ceder o tempo também para me ouvir. Espero que possa ter contribuído com a vida de vocês de alguma forma. Eu falo assim, se você conseguiu absorver 1% de consciência, eu já fiz minha missão. Então, se 1% já foi adicionado, eu já estou feliz por estar aqui. A gente é que agradece. Foi maravilhoso. Você tocou em vários pontos que a gente estava querendo ouvir. Na verdade, eles falaram que você ia falar umas coisas. O Achachehan falou, os arcturianos falou, olha, ela vai falar algumas coisas que vocês estão em dúvida, e às vezes a gente fala, bate na mesma tecla e vocês não acreditam, e vocês começam essas crises existenciais. Então, ela vai conversar com vocês, tipo, como você falou, das crises existenciais, e quanto mais a gente evolui e expande a consciência, a gente tem essas crises que é normal, não tem como, porque a gente está aqui na 3D, a gente se sente preso, a gente se sente, sabe, é horrível a sensação quando você desperta, mas faz parte. E eles falaram para mim que você ia tocar num ponto muito bom. A reunião não aconteceu, esse meeting não aconteceu na semana passada, porque não era para acontecer mesmo. Eles falaram que ia cancelar. Ia acontecer uma coisa para ser cancelada. Eu estava doente e aconteceu umas coisas que a energia, a vibração de alguns diminuiu um pouco. Isso a gente vai preparar esse meet para a semana e ela vai falar com você. No outro dia você falou comigo que não ia dar certo. Eu acho linda a sensação e a comunicação deles, que eles falam assim, eles falaram assim para mim e para alguns aí, que eu até falei para as meninas, daqui para frente vocês vão encontrar muitos iguais a vocês. Eu tô sentindo isso também, viu? Nossa, mas assim, e qual cachoeira? Eu ando, eu tropeço em algum extraterrestre. Bom, já que o nosso tempo está acabando agora, literalmente, já tinha um tempo estipulado, agora temos a data. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer que foi uma honra estar aqui. Gratidão, porque da mesma forma que vocês tinham para receber, eu tinha que abrir esse caminho de entregar, sabe? Porque é o chamado, como eu disse, o chamado para mim tá nesse lugar. Então, vocês foram os primeiros desse ano a receberem esse movimento, e eu sei que os arcturianos estão me falando que é só o começo, então, uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pelos ouvidos. E é isso, meus amores. Um beijo no coração de todos. Quem sabe eu volte em outro momento, né? Quando eu tiver menos coisas, para a gente bater um outro papo, entendeu? Tá convidada. Marca a data. Já tá me esperando. Tá bom. Obrigada, gente. Um beijo. Prazer.